pessoal, mais uma semana de toxicologia. Então, vamos falar hoje sobre toxicologia de alimentos. Vocês vão ter uma disciplina que vai falar só sobre alimento, que é a disciplina de bromatologia, né, que é uma disciplina que fala sobre análise de alimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o alimento ser uma fonte para intoxicações, seja através de agentes tóxicos que contaminaram aquele alimento, sejam de substâncias que são tóxicas para o ser humano, mas que estão naturalmente constituídas nos alimentos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dessas duas situações e de como a gente pode melhorar um pouquinho da segurança alimentar. E já que a gente vai falar de alimento, vamos ver o que a OMS nos diz sobre alimento, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, os alimentos são definidos como mistura química com substâncias nutritivas e não nutritivas. Então, nem tudo que está no alimento tem valor nutritivo, mas algo que não tenha nenhum valor nutritivo não pode ser considerado alimento, porque o objetivo é fornecer nutrientes para o organismo. E estas podem ser consumidas de forma in natura, eu pegar uma fruta do pé e comer, ou ela pode ter um processamento, quando eu compro uma pizza, né, industrializada lá no supermercado, para poder colocar só no forno e comer. Então, a gente pode ter alimentos, a gente consome esses alimentos de forma in natura ou processadas. E esses alimentos, eles têm como principal fonte nos fornecer nutrientes, né, como principal fonte, na verdade, como principal objetivo nos fornecer nutrientes, onde esses nutrientes são divididos em macro e micronutrientes. Normalmente, os macronutrientes é o que a gente conhece por proteína, lipídio e carboidrato, e os micronutrientes são as vitaminas e os minerais, tá certo? Então, a gente tem alimentos in natura, né? Café, que eu vejo lá o café na própria plantação, e tenho ele depois do seu processamento, que é o que a gente consegue consumir, tá? Alguns desses alimentos, para que seja permitido, que se consiga produzir, ou que para melhorar o processo de produção desses alimentos, a gente precisa, às vezes, lançar mão de algumas substâncias químicas que podem se tornar, né, vamos dizer assim, tóxicas para a gente de alguma maneira, tá? Então, vamos falar um pouquinho de alguns conceitos que é importante na toxicologia de alimentos. O conceito de agente tóxico não é novidade para vocês, a gente já discutiu isso no nosso primeiro dia de aula, né, que são substâncias capazes de produzir anormalidades fisiológicas ou anatômicas. E essa capacidade ela está relacionada com o tempo de exposição e com a quantidade de exposição, tá? Esses agentes tóxicos, eles podem se comportar como antinutricional, quando uma substância tóxica bloqueia uma enzima, por exemplo, impede o uso de uma vitamina, ou sequestra, por exemplo, alguns minerais. Então, se você tem um agente tóxico que impede, vamos dizer assim, o uso do iodo no seu organismo, e a gente sabe que o iodo é importante para a formação dos hormônios da tireoide, então ele funciona como um sequestrador de mineral que é essencial para uma função no meu corpo. Deu para entender, né? Quando ele bloqueia uma enzima, ele funciona como enzima, e quando ele impede a ação de uma vitamina, ele funciona como antivitamina, tá? Então, quando a gente pensa em agentes que têm essa função antinutricional, isso gera, né, um impacto negativo no metabolismo normal, né, na minha fisiologia, na minha bioquímica funcionante normal. Tá? Então, a gente vai ter alguma alteração no nosso organismo. Dependendo do grau que essa alteração se manifeste, a gente pode ter sinais clínicos e aí a gente considera isso uma intoxicação, tá? Eu separei alguns agentes tóxicos que são naturais. A gente vai falar dos tóxicos naturais nos alimentos e os que não são naturais, ou seja, os naturais são aqueles que já estão na constituição própria do alimento. Então, por exemplo, quando você come macaxeira, né, seja ela frita, seja ela cozida na manteiga, quando você come macaxeira lá com sua carne de sol, ela tem o que a gente chama de glicosídeos cianogênicos. Então, isso é algo que é da constituição da macaxeira e isso é tóxico pra gente, tá certo? Então, isso é um composto não nutritivo, ele não tem nenhuma função de me fornecer nutrientes, mas ela tem uma ocorrência natural naquele alimento. Não foi adicionado, não houve um processo de contaminação. Aquilo faz parte da constituição biológica daquele alimento, certo? E quando a gente pensa nesses glicosídeos cianogênicos, eles têm normalmente um glicídio, que vocês conseguem visualizar aqui, e eles têm
um CN, que é o que dá essa característica de cianogênico, né? Então, glicosídeo cianogênico. Esse glicosídeo cianogênico, o próprio alimento, no caso a macaxeira, ela tem uma enzima chamada linamarase, tá? Esse glicosídeo aqui é chamado linamarina, tá? Eles têm vários nomes. Então, ela é chamada linamarina. E a própria macaxeira tem essa enzima chamada linamarase. Quando a linamarase pega a linamarina, né, que é uma enzima degradando seu substrato, hidrolisando seu substrato, ele vai gerar um outro substrato e vai gerar essa molécula aqui, ó. Tá liberando aqui o seu grupo cianogênico de forma, né, mais disponível. Esse grupo cianogênico aqui tem um processo de degradação espontânea e gera o que a gente chama de ácido cianídrico. Esse ácido cianídrico, gente, é o próprio cianeto. Aquele cianeto que vocês já devem ter visto em patologia, tá? Então, o ácido cianídrico é um produto do metabolismo da linamarina que está presente, por exemplo, na mandioca, tá? E a gente sabe que esse cianeto é tóxico, porque o cianeto afeta a nossa cadeia transportadora de elétrons. Ele consegue bloquear a cadeia transportadora de elétrons e impede o processo de respiração tecidual, tá certo? Respiração celular. Bom, então, quando a gente pensa nisso, a macaxeira, né, que me parece inofensiva, lá gostosa com a carne de sol, ela tem esse potencial tóxico. A questão, pessoal, é o quanto de ácido cianídrico que ela libera, embora em quantidades pequenas ele consiga ser tóxico. E a questão é, esse processo, essa reação aqui acontece quando o alimento está na forma in natura. Lembram lá da bioquímica, né, que enzimas elas podem ser desnaturadas em altas temperaturas. Então isso é um dos motivos que a gente não pode comer macaxeira crua, tá? E que sempre quando eu como a macaxeira, seja ela frita, seja ela cozida na manteiga da terra, ela não é tóxica para mim, por isso que a gente come, porque quando eu cozinhei e permiti temperatura nesse processo de cozimento, essa enzima ela foi desnaturada. Quando essa enzima linamarase foi desnaturada, eu acabei mantendo a linamarina na sua forma original, sem ser hidrolisada e, consequentemente, sem liberar o ácido cianídrico. Então, o cozimento, nesse caso, é algo extremamente importante para a manutenção da segurança do consumo, né, por nós desses alimentos. Então, o ácido cianídrico só vai ser liberado se eu tiver a função, né, se eu tiver a ação da linamarase. E se eu aquecer essa macaxeira, essa proteína, essa enzima desnatura e não consegue liberar o ácido cianídrico. Tá? Então, por isso que é importante, não é que é proibido nós nos alimentarmos de glicosídeos cianogênicos, mas é importante que a gente aqueça esses alimentos, né, gere um processo de cozimento nesses alimentos para que dessa forma a gente consiga minimizar a sua toxicidade. Tá? Então, nós temos normalmente em torno de 2.000 vegetais que são cianogênicos, que têm essa característica de liberar cianeto, né, no seu processo natural. Porém, a gente hoje consegue determinar qual é a quantidade de cianeto que é considerada tóxica para o ser humano. E essa quantidade é mais de 20 miligramas para cada 100 gramas de produto, tá? Isso pensando no produto in natura, tá? Não no produto cozido. Então, qualquer alimento que tenha mais de 20 miligramas, né, consiga liberar mais de 20 miligramas de ácido cianídrico, ou que tenha mais de 20 miligramas do seu composto original para virar ácido cianídrico por 100 gramas de produto, tem um risco de intoxicação alto, certo? Como eu disse para vocês, a linamarina está presente nas espécies de mandioca e existe uma mandioca que ela é considerada e chamada de mandioca brava, que é a mandioca lá do Pará. Eu acho que um dos estados lá do norte e um dos estados que mais ficou conhecido por essa mandioca foi o Pará, porque eles têm uma comida típica lá no Pará chamada maniçoba, que é
essa comida aqui, é a feijoada do paraense, a maniçoba. Ela não é uma feijoada com feijão, ela é uma feijoada com mandioca, tá? E ela tem esse aspecto feio, meio esverdeado. E ela é feita com essa mandioca, tá? Com folha dessa mandioca, que essa mandioca ela tem um alto teor de lina marina. Ou seja, um alto teor de liberar ácido cianídrico, que é o que a gente conhece como cianeto. Tanto que a folha da mandioca que vai preparar a maniçoba, ela precisa ser cozida pelo menos 7 dias, para vocês terem noção. Que é o tempo que eu tenho para conseguir, né, vamos dizer assim, desnaturar todas as linamarases para poder a gente ter uma segurança nesse consumo. Tá? É claro que não se passa 7 dias com essa feijoada no forno, mas se consegue comprar no mercado hoje lá no Belém, a folha já 7 dias cozida com menos risco de intoxicação, tá certo? Bom, a mandioca ela pode ser classificada de 3 formas de acordo com a quantidade de lina marina que ela tem, tá? De composto cianogênico que ela tem. No caso, a lina marina está mais na brava, mas qualquer glicosídeo cianogênico faz parte dessa classificação. Toda vida que ela tiver menos de 50 miligramas, né, de ácido cianídrico por quilo de raiz fresca, sem casca, a gente considera ela inócua e mansa. Para tranquilizar vocês, a mandioca que a gente come, a macaxeira que a gente come, que a gente compra aqui na nossa região, ela é uma macaxeira mansa, tá? Facilita nosso processo, tá? Mesmo assim, a gente consegue ver, ó, que eu preciso de mais de 20 miligramas. Então, 20 miligramas, já há risco de intoxicação, mas é um risco de intoxicação menor, tá? Depende muito de você comer uma quantidade muito grande e não aquecer esse produto. Se essa quantidade de ácido cianídrico que o produto pode liberar é de 50 a 100 miligramas de ácido cianídrico por quilo de raiz fresca, ela já é considerada moderadamente venenosa. E se essa quantidade é mais de 100 miligramas por quilo, ela já é considerada mandioca brava, que é aquela do Pará que eu falei para você que faz a maniçoba. Tá? Então, aqui a gente não tem essa mandioca brava, né? E tem vamos dizer assim, uma segurança maior no consumo de mandioca aqui na nossa região. Tá? Então, a gente consegue fazer essa determinação quantitativa e classificar a nossa macaxeira. A gente vai fazer uma aula prática, quando tudo retornar, a gente vai fazer uma aula prática da determinação de ácido cianídrico em macaxeira. Certo? A gente não vai conseguir fazer a quantificação. A gente vai conseguir fazer só o teste qualitativo de presença ou ausência de cianeto na macaxeira. Então, quando a gente retornar, a gente vai fazer essa aula prática. Eu tenho uma macaxeira do Pará que está guardada há alguns anos aí no congelador e toda vida a gente descongela um pouquinho para vocês fazerem a prática. Então, o ideal é a gente fazer com a macaxeira daqui para a gente comparar o resultado e uma macaxeira do Pará. Então, a gente usa as duas e vocês veem que a do Pará, ela mostra, né, já que o teste é qualitativo, mas ela mostra que marca, é um teste colorimétrico, então você consegue perceber as cores bem mais fortes na macaxeira do Pará do que na macaxeira aqui da nossa região, tá certo? Então, qual é o recado que eu dou para vocês? Cozinha a macaxeira. Não, nunca comam macaxeira crua. Tá? Então, professora, é só macaxeira que tem ácido cianídrico? Não. Feijão tem ácido cianídrico, por isso que é importante cozinhar. Tá? Café tem ácido cianídrico, linhaça, ervilha tem ácido cianídrico. Obviamente em proporções diferentes, né? Mas é importante que tudo isso daqui, fora a linhaça, né? Que eu acho que a linhaça a gente consegue comer cru, mas todo o resto a gente acaba cozinhando para conseguir poder se alimentar disso, tá? Então, o cozimento é importante para que haja uma destruição da enzima. Além dos glicosídeos cianogênicos, continuando com os compostos não nutritivos naturais nos alimentos, a gente tem os glicosinolatos. O glicosinolato, gente, é um negócio controverso. Por que ele é controverso? Porque existem, não sei se vocês vão ouvir falar isso na bromatologia, mas existe uma classe de alimentos chamada de alimentos funcionais.
Esses alimentos funcionais são alimentos que têm algum constituinte no seu organismo, que esse constituinte ele tem um benefício para a saúde, tá? Então, é determinado, ele recebe o título de alimento funcional e é determinado uma quantidade mínima do consumo daquele ativo que ele tem dentro dele para que você consiga ter aquele benefício biológico, tá? Não vou nem dizer aquele benefício terapêutico mesmo, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que o tomate tem um efeito antioxidante porque o tomate tem licopeno, tá? Mas eu comer 2 rodelas de tomate por dia quer dizer que eu não vou ter uma ruga porque ele é antioxidante? Não. Então, qual é a quantidade de licopeno, né? Quanto eu vou ter que comer de tomate para ter a quantidade de licopeno para eu ter, de fato, um efeito antioxidante no meu corpo, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser estabelecida para o alimento funcional, tá? E os glicosinolatos, eles são ativos de alimentos, por exemplo, brócolis é considerado um alimento funcional, porque ele é rico em glicosinolato e o glicosinolato já foi relacionado com redução do risco de câncer, principalmente câncer de mama e câncer de próstata. Então, ele tem esse efeito benéfico. Em contrapartida, o glicosinolato também tem uma característica de antimineral, que eu comentei com vocês lá no começo. O glicosinolato compete com o iodo na produção dos hormônios da tireoide. Então, ele não vou dizer que ele sequestra, ele impede que o iodo seja incorporado nos hormônios tireoidianos. E a base dos meus hormônios tireoidianos é o iodo. Então, quem tem, por exemplo, hipotireoidismo deve evitar o consumo de alimentos que tenham glicosinolatos, como couve, como brócolis, né? Esses vegetais verdes, eles são bastante ricos em glicosinolatos e facilitam o desenvolvimento do bócio, que é aquele pescoço gordinho, né, que tá aí na foto, mas vocês podem ver também aqui, ó, em mim, eu tenho hipotireoidismo e tenho um pouquinho de bócio, tá? E adoro brócolis, esse é um problema, mas eu não consigo viver sem brócolis. O cuidado que eu tenho que ter é o mesmo da macaxeira, cozinhar. Porque o que é que vai acontecer? O glicosinolato, gente, ele tem uma enzima chamada tioglicosidase, que quebra esse glicosinolato, quebra nos produtos dele, e no final das contas ele gera um isotiocianato, tá? O tiocianato e o isotiocianato, e isso daqui também é tóxico. É como se fosse o ácido cianídrico, só que em vez de eu ter hidrogênio, eu tenho um enxofre, tá? Isso também é tóxico, também afeta a cadeia transportadora de elétron, né? Também libera o cianeto. Então, os glicosinolatos, eles são tóxicos. Do mesmo jeito lá da macaxeira, por causa da lina marina. Porém, se eu cozinhar e desnaturar essa enzima, o que vai acontecer? Eu não vou ter a formação nem do isotiocianato, nem do tiocianato. Então, a ideia também é que você não coma esses vegetais crus, né? Brócolis seja aquecido, couve-flor seja aquecido, aquele couve-manteiga que a gente come na feijoada, que ele também tem algum processo de aquecimento, porque esses vegetais, quando eles são consumidos totalmente crus, eles podem tanto afetar o processo de respiração celular por causa do tiocianato, como eles podem também afetar a formação dos hormônios da tireoide. Tá certo? E isso daí eu não tenho como tirar. Isso é uma característica natural, intrínseca desses alimentos. Então, vamos ver onde é que a gente tem glicosinolatos. Temos no girimum, no couve-flor, nabo, rabanete, na raiz forte, quem gosta de sushi, na mostarda, no brócolis, como eu falei para vocês, e alguns têm concentrações maiores e outras concentrações menores. Ó, a raiz forte tem bastante. É o que tem mais aqui. Na mostarda também. Quando eu falo dessa mostarda, não é aquela que a gente bota no sanduíche, não, tá? Essa mostarda é aquele grãozinho. A mostarda de forma in natura, tá? Não é a mostarda já processada, industrializada, não. Ó, o brócolis. Essa tabela é legal, pessoal, porque ela mostra a diferença de concentração dos glicosinolatos no alimento cru e no alimento cozido, né? Foi um artigo que eles fizeram e eles pegaram o alimento cru, fizeram a quantificação desses glicosinolatos, depois cozinharam e pegaram o mesmo alimento e remediram os glicosinolatos e, cai praticamente pela metade, né? Então, o brócolis tinha em torno de 60 miligramas para cada 100 gramas de produto, baixa depois de cozido para 37. O couve de Bruxelas, que na verdade o couve de Bruxelas a gente nem tem muito aqui, a gente tem mais o couve-flor, né?
de 62 passa para 42. O couve-manteiga, que é o couve que a gente come na feijoada, de 108 passa para 78. Tá? O nabo passa de 56 para 29. Então, a gente tem quase que uma redução aproximadamente de 50%. Então, é importante o cozimento desses alimentos. E o objetivo aí é desnaturar a enzima que vai, de alguma forma, liberar o tiocianato ou isocianato, tá? Gente, então a gente vai falar sobre os agentes tóxicos não nutritivos agora que são adicionados nos alimentos, né? Que não são produtos que têm agentes que são naturalmente constitutivos daquele alimento. E aí, para o vídeo não ficar tão longo, a gente já tem em torno aí de 20 e pouquinhos minutos, a gente vai passar para o próximo vídeo. Então, esse vídeo vai ficar dos agentes tóxicos naturais dos alimentos e o próximo vai ficar dos adicionados. Beleza? Guarda um pouquinho e olha o próximo vídeo.